galera, passando para dar um breve recado para vocês aí. Você que gosta de apostas esportivas, eu super te recomendo a Bet7k. A Bet7k é a grande aposta do momento. Seu primeiro depósito, eles dobram o valor. Botou 5, vira 10, 20, vira 40, 35, vira 70. Lembrando que o limite máximo de bônus são R$ 1.200. E indicando um amigo, você ainda ganha R$ 20 para poder apostar. Bet7k, parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você que participou do processo, o Otto deu a visão dele aqui e o Fonseca complementou. Na visão do Otto, ele até, um termo que ele usa foi: eu antecipei aquele golpe. Na eleição do Júlio, que você comentou, que fazia parte da chapa do Campelo, ele diz que já se rolava aquele assunto nos bastidores, que na visão do Otto, opinião do Otto, o grande problema ali era a aprovação das contas do Eurico, e ele conta até alguns bastidores de como era feito o orçamento do Vasco, que era um negócio bizarro. Ele deu um bastidor que era assim: quanto que o rival fatura lá? Ah, 200 milhões, não pode ficar muito longe não, então bota aí 180. Era nesse nível. Uhum. Alguns orçamentos feitos em folha de cartolina, eu já vi cada relato assim assustador do que era o Vasco sem processo nenhum. Mas o Otto, pelo menos na visão dele, ele explica aqui que o grande problema ali entre o Júlio e o Eurico era que ele temia a entrada do Júlio e o Júlio bater firme em cima das contas do Eurico, que já não foram aprovados no último ano. Teve uma reprovação, mas que ficou meio... Teve uma reprovação, acho que no deliberativo, mas o fiscal aprovou, porque acho que ele tinha uma força no fiscal, segundo o Otto explicou. Na sua visão, qual foi o grande problema daquela eleição ali? O Júlio teve aquele problema de começar a negociar sozinho, o Campelo alega que se sentiu abandonado, mas na sua visão, no concernente ao Eurico / Campelo com o Júlio? Olha, Diego, eu não tenho nem muito como opinar, porque eu fui pego mais de surpresa. Eu não tinha essa proximidade toda. Eu estava de férias na Bahia. Normalmente eu tiro férias no começo de janeiro. Eu voltei para o Rio. Eu soube de lá, quer dizer, eu comecei a ver lá de lá esse zum aí que teria um rompimento entre o Campelo e o Júlio. Mas fui, não digo pego de surpresa, já fui para ali, mas aquela noite foi uma noite triste na história política do Vasco. Realmente foi muito triste. Teve uma agressividade muito grande daqueles que se juntaram ao Campelo em relação ao grupo do Júlio. Eu não admito que você, numa eleição, ainda que indireta, ainda que seja possível, né, dentro do Conselho, esse lançamento de candidatura. Eu acho que você está traindo a vontade do sócio do clube. Você não pode. Acho que quem manda no clube é o sócio, né? É a vontade dele que tem que ser respeitada. E, diante disso, eu realmente... Foi um período negro, acho que, para a história do Vasco, aquele período. E acho que ali o Eurico, na verdade... tiveram outros personagens também, o Roberto Monteiro, né? A estrutura ali se uniu contra o Júlio. Não sei se a questão era uma questão de aprovação de contas só. Eu acho que existia, na verdade, uma questão muito pessoal do Eurico em relação ao Júlio. Quer dizer, ele não admitia que o Júlio ia perder para o Júlio de forma alguma, e se não era ele, foi ele a perder no voto, então o Júlio perderia para o Campelo no voto, que foi, na verdade, um candidato criado por ele ali naquela oportunidade, né? Eu perguntei pro Otto se o grande acordo era o Campelo aprovar as contas do Júlio, aí o Fonseca já me deu uma outra... Conta do Eurico. A conta do Eurico. Aí o Fonseca já me deu uma outra situação. Ele falou: talvez não foi nem o Campelo que aprovou, foi o Roberto Monteiro. Eu falei: cara, é um Frankenstein, assim, e depois eles racham, né? Que tem até o episódio fatídico da cabeça do Salazar lá, e fica aquele clima pesado entre o Monteiro, um presidente que não se dá com um conselho deliberativo, e ficava aquela guerra interna entre os dois. Foi o que prejudicou muito aí a questão do Vasco, né? Em última análise, você tem um clube que politicamente é um caldeirão em ebulição, e isso obviamente transborda. Você vai dizer que não, claro que a equipe sente, claro que a estrutura administrativa do clube sente, é normal, né? E a sensação que você tinha observando ali é que literalmente você vê nesses momentos pessoas que se dizem vascaínos e cegos pelas paixões e pelas políticas do clube, que
são capazes de jogar contra, prejudicar o clube com alguns interesses políticos de a gestão dele tem que ir ruim para mim vir como solução depois. Não vou dizer necessariamente isso, entendeu, Diego? Eu acho que as pessoas acreditam, né, no que elas estão fazendo. Eu só acho que deveria ter um pouco mais de calma, tranquilidade e um pensamento de que você tem um bem maior a preservar, que é um clube que vem sofrendo um declínio a olhos vistos aí nesses últimos 20 anos, não é? Quer dizer, o Vasco não merece, enfim, a instituição do Vasco, a nossa história, a nossa capacidade, né, de representar uma torcida tão importante, tão engajada, não pode ser maltratado politicamente. As pessoas que fazem parte da política do Vasco têm que ter uma visão mais preocupada com o melhor realmente para o clube, para a instituição e não um projeto de poder pessoal. É assim que a gente pensa.